Olha só, gente, por falsidade ideológica, duas chapas que pretendiam concorrer à presidência da FECAM não foram homologadas ontem pela Comissão Eleitoral da Federação Catarinense dos Municípios. Esse é um dos assuntos de Altair Magaim. Você sabe, toda segunda, quarta e sexta ele está aqui com a gente e traz um comentário político. A gente começa com esse assunto, está gravíssimo, né? Porque além deles estarem descumprindo várias regras do Estatuto da entidade, eles ainda apresentaram nomes de prefeitos que não autorizaram a inclusão desses nomes. Quer dizer, segundo o Código Penal, isso é falsidade ideológica. É muito grave isso, né? Muito bom dia para você. Bom dia, Madu. Bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência. Acusações de falsidade ideológica motivaram a impugnação de duas das três chapas registradas para a presidência da FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios. Decisão tomada ontem pela Comissão Eleitoral. Restou apenas uma chapa, que é a chapa de situação, encabeçada pelo prefeito Jorge Có, do MDB da cidade de Orleans. A chapa 2, da prefeita de Vargem, Milena Lopes, do PL, e a chapa 3, do prefeito de São João do Itaperiú, Clésio Fortunato, que é do MDB, foram excluídas do processo. E como tu disseste, Márcia, conforme a Comissão Eleitoral da FECAM, tanto a chapa 2 quanto a chapa 3 inscreveram candidatos sem a autorização dos respectivos prefeitos, o que configura aí falsidade ideológica conforme o Código Penal. Com certeza esse assunto vai ter desdobramentos. A prefeita Nilza Simas, de Itapema, e o prefeito Juliano Schneider, de Luzerna, informaram, por meio de ofício à FECAM, que não haviam concordado com a inclusão dos nomes, respectivamente, na chapa 2, prefeita Nilza, chapa 3, prefeito Juliano. Além disso, as chapas impugnadas também descumpriram outros critérios dentro do regimento eleitoral da FECAM. Como foram impugnadas essas chapas, elas não poderão mudar os seus integrantes. Por quê? Porque o prazo já terminou na segunda-feira para inscrição. E a eleição está marcada para a próxima segunda-feira, dia 31 de janeiro, aliás, a primeira grande movimentação na Assembleia Legislativa nesse ano, a eleição da FECAM. E até lá, Márcia, com certeza nós teremos aí desdobramentos, inclusive a possibilidade de discussão na Justiça sobre essa situação que acabou de uma eleição que teria 3 chapas e uma disputa pela primeira vez em 18 anos, né? Pela segunda vez na história da FECAM, ela pode acabar, inclusive, judicializada. Chapa 3 do prefeito Clésio, você falou do chapa 3 do Juliano. Juliano foi o prefeito de Luzerna que mandou a carta. Aliás, a gente conseguiu alta com exclusividade, a nossa produção tem essa carta. Vou pedir para a nossa produção colocar na tela, por favor, porque é muito forte a fala do prefeito Juliano de Luzerna. Ele diz que, frente à proximidade do pleito eleitoral, quando 3 chapas foram registradas, ele diz que é importante salientar que a chapa registrada pelo candidato à presidência Clésio incluiu o nome dele como membro do Conselho Executivo de forma indevida e sem qualquer autorização. Ele diz: meu nome foi utilizado de forma completamente indevida. Solicito à Comissão Eleitoral da FECAM que proceda à exclusão do meu nome como integrante da chapa registrada pelo senhor Clésio Fortunato. Então está aí, claro, a gente continua acompanhando. Agora, para o nosso telespectador, não estou falando nada não, só estou sugerindo aí para o nosso telespectador um pensamento. Se eles fazem isso, cometem, segundo o Código Penal, falsidade ideológica para tentar entrar na FECAM, imagina se eles estivessem lá, o que iam fazer. Então é um assunto gravíssimo, que, claro, como você disse, vai esquentar aí os bastidores da política nessa semana. Já estava quente, né? Já estava quente. E, é claro, a gente continua acompanhando. Vamos mudar de assunto, vamos falar da entrevista do nosso presidente para o Paulo Alceu. Muito boa entrevista, né? Legal, foi interessante, principalmente pelo tom e pelas declarações, né? E aí, no dia 2 de outubro, vai ser uma oportunidade para a reconstrução do Brasil. País de gente honesta e trabalhadora, mas de elites e políticos que tornam a sociedade conflitante. Esse é um pequeno resumo da entrevista que foi ao ar na noite de ontem, concedida pelo empresário Marcelo Correia Petrelli, presidente do Grupo ND, que chamou o eleitor
a se preparar para exercer o compromisso do voto com coragem e independência. É assim que acredita que os rumos políticos do Brasil podem ser traçados e redirecionados. Questionado sobre os nomes que polarizam a corrida à presidência da República, Petrelli fez um discurso, fez um diagnóstico em relação aos discursos, disse que Jair Bolsonaro precisa acolher a sociedade que está angustiada, cansada, disse que Lula precisa dizer o que vai fazer de diferente. Lembrou que os dois têm problemas e que precisam deixar claros quais são os seus projetos. Quanto à chamada terceira via, disse que precisa de um plano bem apresentado, não de uma pessoa. Então esse plano seria, talvez, capaz de romper com essa polarização. Um fato interessante, geralmente em segundo plano, nos debates públicos, um voto bem pensado na representação legislativa mereceu um alerta de Marcelo Petrelli. O atual Congresso Nacional deixou a desejar, segundo ele, assim como o Judiciário, quando é omisso diante das lacunas políticas. E aí, a raiz de muitos desses problemas, segundo ele, o sistema político precisa ser revisto. Em especial, eleições a cada 2 anos e reeleição, o que tornaram a política, segundo ele, uma profissão. Uma manifestação interessante, Márcia, como tu disseste, forte, corajosa, que vale a pena assistir e principalmente refletir sobre essas palavras e principalmente a coragem, enquanto empresário, de fazer o seu posicionamento, de também se manifestar em relação aos temas pertinentes da sociedade, despertando essa reflexão para todos nós. Importantíssima essa postura do nosso presidente. Quando eu leio aqui de manhã o editorial, eu sempre digo isso, o editorial é a opinião do nosso grupo ND, claro, e a gente tem dividido isso com o nosso telespectador. Nosso presidente sempre diz o que pensa e isso é muito importante. O grupo de comunicação tem que dizer o que pensa. E a entrevista dele foi muito boa, está aqui também na nossa edição impressa do ND. Gostei muito quando ele conclama o eleitor e ele diz assim, ó, com relação às eleições, o eleitor precisa ter coragem e independência. Porque a gente é que decide, né? A gente tem que ter essa consciência de quem decide, quem vai lá para cima, quem vai nos representar, somos nós mesmos. Então, muito bom, que bom que você trouxe esse comentário para a gente no dia de hoje. Vale a pena ver a entrevista no Conexão ND, rever a entrevista, é muito fácil. Entra no nosso portal de notícias, o ND+, você consegue rever a entrevista. Vale a pena ler aqui também na nossa edição impressa de hoje do ND. Isso também é transparência, né? Afinal de Exato. contas, quando o leitor abre o jornal ou quando assiste a televisão, ele acaba sabendo, entendendo, né, como é que pensa o determinado empresário, determinado grupo, e aí ele pode também fazer a sua opção como escolha, né, para se informar. Isso é muito comum em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma referência, e no Brasil, às vezes, tem esse melindre, né? E acho que essa transparência que é pregada para o eleitor é fundamental quando também o empresário da comunicação se apresenta de forma transparente, assim, doa a quem doer, né? A gente sabe que alguns tipos de posicionamentos, eles acabam tendo consequências, e é justamente isso que conclama e que falou, né, durante a entrevista, o nosso presidente, de que a gente precisa se posicionar, independentemente das consequências. E por isso que gostei quando você disse coragem, teve coragem para falar, e é muito bacana que a gente tenha um presidente que tenha coragem para falar. O Brasil precisa de mais pessoas corajosas, né? Exatamente. Não uma coragem que faça mal para as pessoas, como essa greve, essa paralisação hoje aqui em Florianópolis, né? Que é um absurdo. Estou voltando com o Paulo Miller já. A gente falou sobre isso, né? Isso não está fácil para quem quer comprar um carro, quer trocar um carro, imagina quem depende do transporte público, mas enfim. Na sexta-feira a gente fala mais. A gente só tem trazido boas notícias do transporte público aqui de Florianópolis. Eu estava achando, confesso para vocês, telespectadores, que eu estava achando tudo bom demais para ser verdade. Agora a gente está com esse problema aí de surpresa, ninguém avisou nada. Paulo Miller vai trazer para a gente detalhes já. Você volta na sexta? Sexta-feira estamos de volta. Vê o negócio das BRs, da questão do corte de verbas, 80 bilhões de reais, Alta. Traz na sexta mais detalhes? Estou te esperando sexta. Dezembro teve aquele corte e depois ia voltar, né? Agora... Ó, Marquinhos está quase matando.